Já chegou o Parafuso Voador. Mais um dia, mais uma maravilhosa conversa aqui com mais uma escritora e influenciadora e blogueira e de tudo que tu possa imaginar. Rainha das redes sociais, Jaque Machado. E, gente, antes da gente começar o nosso papo, vocês já sabem aí, deixa o like, te inscreve no nosso canal, meta de 100 inscritos. E a gente está tentando aí, né, espalhar a palavra da arte Rio Grandina e região e Brasil inteiro, todo mundo que a gente conseguir trazer para cá. Então, por favor, não se esqueçam aí de se inscrever no nosso canal, metinha simbólica e modesta de 100 inscritos. Eu tinha falado até o fim do ano, mas acho que até o fim de outubro a gente consegue, então estamos aí. Muito obrigado por todo mundo que chegou aqui com a gente. Então, como vocês podem ver, temos o Rodrigo ainda não voltou. O proletariado continua oprimindo o nosso querido Rod. Então temos aqui de novo a Ju com a gente. Temos a amiga desempregada que sempre tem tempo pra estar aqui. O proletariado não me oprime. Então, Oi, pra pessoal. quem não me conhece também, Pedro, né? O nosso querido âncora de Parafuso Voador por enquanto. Geralmente é o Rod que faz as apresentações, tudo, mas aqui estou eu. E de novo, então, Ju, quem tu é, Ju? Diz pra gente aí, quem não te conhece. Quem eu sou? Eu sou poeta, sou escritora, editora aqui em Rio Grande e é um prazer estar aqui novamente, substituindo o Rod enquanto preciso for. E falando com outra amiga querida, mulher que eu admiro muito, a Jaque. E a gente tem muita coisa muito massa aí pra bater um papo com a Jaque. E, gente, pra quem também não me conhece, tá chegando aqui pela primeira vez, sou Pedro Porciúncula, tenho um livro chamado Epifonia na Amazon, muito legal, comprem lá ele, por favor. E sou escritor, sou metido a professor de inglês também, metido a escritor e tamo aí na vida, arrumando um espaço na nossa arte aí maravilhosa da escrita também. E aqui nós temos a Jaque, gente, nossa querida Jaque Machado. E então, Jaque, eu gostaria que tu te apresentasse aí, tu dissesse aí quem tu é, de onde tu vem, do que tu te alimenta, diz aí pra gente. Olha, vou começar pelo mais fácil, do que é meu alimento. Eu me alimento de qualquer coisa. Limpa a trilha. Tudo é alimento, né? Pro corpo e pra escrita, absolutamente tudo. E o pessoal pergunta, a Ju falou uma coisa, agora eu sou escritora, sou autora, né? Acho que nesse sentido eu consigo dizer que sou também, porque é uma coisa que faz parte, não tem como não ser, faz parte da gente, ficar cutucando lá, a gente tá tentando dormir, o negócio fica acordando a gente de noite, a todo momento a escrita nos invade, né? Mas eu não sou as coisas que eu faço, isso certamente não sou, eu sou uma pessoa, eu sou um pouco comédia, sou um pouco alegria, muita ansiedade, um pouco tristeza, um pouco revolta com as coisas do mundo, outras tantas felicidade por partilhar as coisas com os outros e muita vontade de escrever, isso sim. Então eu posso dizer que eu sou mais a autora, escritora do que tudo, né? E advogo, tá? Aí tudo bem. Deixa eu oferecer meu peixe aqui para as outras áreas, as pessoas que estão assistindo. E sou autora de 5 livros, eu sou uma autora independente, né? Então não publico por editoras. Eu já tentei fazer isso e a mão desceu forte e eu me revoltei em absoluto, né? E ignorei completamente os conselhos do editor e resolvi publicar por mim mesma. Uma obra que a primeira foi um lixo. Eu queria ter seguido os conselhos dele, mas aprendi isso a duras penas. Só que hoje eu tenho uma visão que
assim como tudo que eu falei que faz parte de mim, a escrita faz parte de mim, publicação independente faz parte de mim. Eu já entendi que o meu lugar, minha publicação independente é um ato político. Eu me posiciono nesse sentido, né? Como feminista, como mãe, como fazer da arte um lugar que não é só do mercado, né? Um lugar de expressão, de resistência. E é isso. Um lugar de onde falo. Que show. Acabou agora, fechou. Deu, fechou. Então, Jaque, tu falou, né, vamos indo aos pouquinhos até a gente chegar na escrita, mas assim, como advogada, assim, pensando aqui agora, existe alguma interferência, digamos, entre aspas, uma interferência da advocacia na tua escrita em si? Claro que tem. Mas eu vou te dizer que isso daí é uma coisa que é interferência de todo mundo que é escritor e tem que sobreviver. De autor que tem que sobreviver. É aquele lance do que a gente estava falando antes ali, né? Proletariado. A gente tem que comer, a gente tem que pagar as contas e a gente precisa de tempo para escrever. E eu acho que isso é uma coisa que atravessou a vida de vários autores. Aí Franz Kafka morreu, né? Assim, nesse sentido também. Morreu na sua alma de escritor, vivendo para o capitalismo. E aqui, quando eu falo disso, né, a gente vive escrevendo e morre vivendo para o capitalismo. E o que acontece é o seguinte, na advocacia, eu leio, eu escrevo muito e ocupa muito meu tempo. Escrever cansa, né? A gente se sente exausto. E na advocacia tem muito sentimento, porque é o problema dos outros que a gente está lidando ali. Então, meio que às vezes todo advogado, escritor agora vai concordar comigo, que está vendo a live agora, né? Esse vídeo, ele vai concordar e vai dizer, realmente, é uma coisa que deixa a gente exausto lidar com os sentimentos e as ansiedades e as expectativas da outra pessoa que está com problemas do outro lado, e você ter que colocar isso no papel, encontrar uma forma de resolver e depois sentar a bunda na cadeira para escrever um livro de fantasia. É uma coisa que não existe em 2 mundos. Né? Você tem que se despir de um para colocar a roupa do outro. E tu, como advogada, também és bastante envolvida com causas de mulheres, né, Jaque? Sim, como eu disse, hoje a gente até já bateu um papo sobre isso uma vez. O feminismo é uma coisa... Eu sou mulher, tu é mulher, né? A gente, antes de nascer para qualquer outra coisa, a gente nasce para o que é ser mulher nesse mundo, né? Então, uma coisa que atravessa a gente profundamente. E ter um olhar sobre isso para as outras pessoas é como se você ampliasse isso 1000 vezes, colocasse a sua condição de mulher no amplificador, assim, né? E absorvesse todas as desigualdades, todas as sensibilidades sobre o que é estar naquele lugar. E nós, como mulheres, temos condições diferentes entre nós, né? E quando a gente percebe que isso é uma base de injustiça, e você, como escritor, sendo alguém muito sensível, acaba sendo atravessado por isso também, é uma coisa que te empurra para lugares, para lutar por causas, te move enquanto ser humano, né? Na base da empatia, daquilo que você é capaz de trazer para tornar esse mundo um lugar um pouco menos injusto, não digo melhor, mas menos desigual, né? Então, quando eu faço advocacia, eu faço pensando nisso, né? Eu faço esse trabalho com mulheres, e não só com mulheres, eu advogo para homens também, mas partindo de uma advocacia feminista, porque eu acho que não tem outro jeito de ver o mundo, né? Se você acredita em Deus, você acredita em Deus todo dia. Se você não acredita, você não acredita nele todo dia. Se você acredita nas suas causas, você acredita nelas todo dia, toda hora. Isso vai te atravessar em tudo que você faz, né? Show. Acho que é meio por aí. Show. E assim, de qual área assim que tu advoga? Eu advogo na área do direito administrativo, previdenciário,
e na área do direito das famílias também. E em todas essas áreas o feminismo ele atravessa a gente, né? A gente tem as questões no administrativo, por exemplo, a gente tem a questão do difícil acesso, né? Equânime acesso aos cargos públicos para mulheres e homens, né? A gente tem mulheres ainda ocupando cargos que são tidos como cargos de cuidado, e a gente transporta a visão de que a mulher ela serve o lar, né? A visão socialmente estipulada para a mulher de que ela serve o lar, que ela cuida da casa, ela cuida da família, e isso passa para a esfera do trabalho. Então a mulher ela passa aí, nesse momento a ocupar cargos de assessoria, secretariado, né? Que mais? Professora. Com remunerações que nem são as adequadas, nem para esses cargos, né? Já. Exatamente, e os cargos de chefia, hierarquicamente superiores, eles são ocupados 72% por homens, que são os cargos que são mais bem remunerados. E a estrutura das carreiras também, né, ela é montada pensando no homem. Há pouco tempo, a gente tem a questão da licença maternidade ser diferente da licença paternidade em função da amamentação da mulher. Isso é uma coisa que aconteceu nos últimos 10 anos, né? E outras coisas se seguem nesse meio, né? A lei, ela foi pensada, bom, se a gente parar para pensar, 73 não é longe, né? Mas nós tínhamos um código de 73 que vigeu até 2002, onde a mulher ela só podia herdar, ela podia ter bens se o homem autorizasse. Ele podia trabalhar fora se o homem autorizasse. Então, uma lei que... Foi a Constituição de 89 que abriu esse espaço, né, para que isso terminasse, não é? Não, na verdade, o que acontece é o seguinte, o Código Civil ele vigorou até 2002, né? E ele foi revogado pelo Código Civil, o de 73 foi revogado até... Desculpa, troquei. O de processo civil, que era de 73, foi trocado em 2015. Aí, galera do direito, desculpa aí, a data perdi, tá? Mas... Porque no fundo, ela é muito de humanas. Então, data... É isso aí, eu sou tão humana que eu até perdi a compostura aqui na hora de falar. Número não é minha. Quem é mesmo de humanas raiz, né, não dá com números, né? E aí a questão é essa, né? Enfim, o espírito da coisa, vocês entenderam que a gente tinha leis muito antigas vigorando até agora e que dentro delas o espírito era de manutenção dos privilégios, da meritocracia instituída pelo mesmo sistema que fez as leis, que é o sistema patriarcal, mas machista, né? It's a man world, né? A gente luta para que não seja, né? Mas infelizmente ainda é. E o que eu fico pensando, que eu acho muito interessante, é que enquanto tu tens um trabalho e uma formação para esse trabalho que é tão vinculado à realidade, né? Às causas sociais da realidade, a tua escrita, ela é uma escrita de fantasia, né? O universo onde tu te sente mais familiarizado é o universo da fantasia. Como é que essas coisas se conversam para ti, Jaque? De uma forma muito dolorida. Eu tenho um mundo que é o que eu gostaria de viver e tenho um mundo que a gente vive, né? Acredito que todo mundo tem um pouquinho disso, né? Na verdade, eu acho que todo escritor de fantasia, e aí o pessoal fala, é escapismo escrever sobre fantasia. Mas sabe que eu já não digo martirizei, eu já bati muito a minha cabeça na parede, tentando entender se eu realmente era. Sabe aquela coisa do sabotador lá no fundo? Será que eu sou essa pessoa que eu não quero ser? Síndrome da impostora, né? E eu ficava pensando, será que eu sou escapista? Porque, na real, eu trabalho tanto na área e atuo tanto nessas mazelas do mundo. Será que é isso que eu quero ser? Será que realmente a fantasia é uma fuga? E aí eu parei para pensar o que eu fazia de forma inconsciente na escrita da fantasia, né? Eu debatia política, eu debatia desigualdade de gênero, eu debatia inclusão, e aí eu disse, nossa, o que eu estou fazendo no mundo da fantasia? Eu estou fazendo num lugar que eu gostaria de viver, né?
Então, não está tão longe. A fantasia não é um escapismo. Acho que nesse sentido ela é uma reconstrução, ao meu bel prazer, do mundo, na verdade. Mas sempre assim, trazendo aqueles temas que a gente quer. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, Juliana. Ótimo, eu tô achando maravilhoso de ouvir falar sobre isso. Está respondendo. Vocês não pensam assim também? Claro que tem aquelas. Acho que passa muito. Eu me lembrei agora também da questão da distopia, né? O Pedro trabalha com distopia também. E o Duna, que agora está sendo adaptado para o cinema. Gente, ali a gente tem tudo. A gente tem política, desigualdade social, exploração. Né? A gente tem tudo isso. Então a fantasia e a distopia, elas elevam ao extremo, né? Como o cinema faz com outras categorias de Tarantino faz isso com a violência, né? Trazer o extremo para discutir o minimal, em vez de trabalhar com minimalista, não, vamos jogar na cara para ver se as pessoas entendem. Exato, né? Eu já ia dizer isso. É assim, ó, você não tá vendo isso porque tá muito pequeno, então vamos pegar e vamos deixar desse tamanho, com letras garrafais, para ver se você começa a refletir. Agora um desenho, né? Agora um desenho. É muito bom, adorei. Mais ou menos isso. O que eu acho fantástico do Duna e do Star Wars também, que eles são um pouquinho contemporâneos, né, de certa forma, é que eles... os autores, eles tiveram aquela concepção, aquela ideia, eles conceberam aquilo tudo antes da gente ir pra Lua. O cara criou todo no Duna especialmente, criou todo um Game of Thrones, digamos, para os mais novos. Lá em 60, sabe? Antes de... no espaço, e ainda sabe? Muito atual, né? Um negócio que não venceu, é muito atual. É maravilhoso. Infelizmente, né? A gente gostaria de poder ler isso e pensar assim, nossa, era assim. Até a própria crítica, né? Tem ali uma forte crítica à fé cega, né? A questão da fé cega, tudo isso. É claro, né, naquela época a gente estava saindo da onde? Estava saindo do estruturalismo, né? A gente estava tentando desconstruir muitas coisas, muitos paradigmas, né? Mas e o Duna é fantástico, já tiveram várias adaptações para o cinema, né? Bizarras, algumas, inclusive. Bizarras! Exato. O que é aquele cérebro gigante? Ai, meu Deus do céu. E o Sting também passou por ali. Passou, a gente se vê aqui. Mas tem uma adaptação que eu queria ter visto, que eu nunca vi. Tenho as minhas reservas quanto ao roteirista, que é o Jodorowsky, né? Que é um cara super polêmico, né? Mas eu queria ter visto, eu vi um documentário dele falando como teria sido, né? Enfim, o Giger era o cara que ilustrou o storyboard, né? Que também é outro cara super polêmico, mas, né? Fazendo as ressalvas até porque, aqui. Né? Vou até adiantar algo que eu tô planejando para a gente elaborar mais adiante, até porque esse universo todo é cheio de caras polêmicos, né? Cheio de cara escroto, né? Esse universo, infelizmente, né? Então, esse cara é muito padrão dentro desse universo, né? Aí entra a Jaque, uma mulher feminista, escritora de fantasia, lidando com essa galera toda também, né, Jaque? Interagindo com essa galera toda também. Sim, sabe, isso que tu falou, uma coisa assim, exatamente agora. Jaque, escritora de fantasia, quando eu fala Jaque, né? Eu nunca consegui me entender como indivíduo. Sempre pensei assim, mais no coletivo, né? A Jaque mulher, Jaque isso, né? E aí o pessoal pergunta: mas olha só, não tem mulher que escreve fantasia. Tem, né? Não tem visibilidade para essas mulheres, né? Eu conheço uma fantástica, Laís Dias. Ela escreveu, ela teve... Contemporânea, Pedro. Ela teve 1 milhão de visualizações no Wattpad e lançou um livro chamado... Que tri. Putz, esqueci, meu Deus. Manipuladora do Caos. É uma distopia / fantasia bem massa, assim, pela editora Transversal. Muito legal. E aí ela São segue... várias.
E ela segue fazendo... Agora ela tem uma outra saga, que é a Cavaleira de Dragões, que tem no Wattpad. Muito massa. Que tri. Muito massa. E não só ela, tem várias, Uhum. né? Tem muitas. O que a gente não tem primeiro, como a Juliana falou, o espaço. E a segunda é um tabu que a gente tem que quebrar, né? De que mulher escreve fantasia com romance, ou que mulher escreve aquela fantasia palha, né? Uhum. Tem essa lenda, tem a lenda, tem... E na real, gente, Mary Shelley, pra começar, lá no... Eu tava pensando nela, a nossa mãe da ficção, da distopia, do horror, de tudo junto, que é Mary Shelley, lá na virada do século. A mãe No da século- ficção científica. Sem ela não tinha acontecido. Gente, pensa bem, olha lá, né? Primeiro que todo mundo leu achando que fosse homem, e aí se rendeu, né? Uhum. Uhum. E Olha em seguida, bem. e recebeu um monte de críticas negativas do mercado editorial. Ela e aquela outra, a Emily Bront, que publicou, também aqui saindo um pouco da questão Uhum. da ficção científica, né? Que é a Wuthering Heights. Eu não sei, agora Morro dos vocês, Ventos o Pedro, Levantes. o Pedro me corrige aí no Brontë. inglês. Né? O Wuthering Heights. É a minha favorita das Brontë, inclusive. Ah, Morro dos Ventos Uivantes, gente. O Morro dos Ventos Uivantes. Eu não lembro nunca o nome, porque quando eu vou falar... É muito difícil falar esse troço mesmo. Wuthering Heights. Wuthering. Aí, ó. Olha aí, ó. Para aulas de inglês, pronúncia correta, procure o Pedro. Tem que a linguinha meio do dente. Wuthering. Wuthering Heights. Pelo amor de Deus, não me faz recorte dessa parte. Ups. Bom, e aí ela lutou anos contra o mercado editorial, justamente por esse tipo de crítica, mesmo estando estampado, aliás, várias críticas à sociedade que ela fazia naquela época, o preconceito do mercado editorial, né, que era muito forte e trazia justamente isso que a Ju colocou, que o Pedro colocaram aqui, né, a questão. Sabe que tem uma história... Tem uma história que ela e as duas irmãs, né, as três Brontë, tiveram um convite de uma editora para elas publicarem, as três escreviam muito e tal, juntas, mas que queriam pseudônimos masculinos. E ela se recusou. Então elas não conseguiram essa primeira publicação, tu vê, né, a mulher lá, né. Essa é princípio. Século XV ou XVI, não me lembro agora exatamente. O delas, elas são as nossas tataravós, né, da literatura. O ano é 1700, né? O da Brontë? Não sei. Não, é um pouco antes. Não, é 800. Não, é 1730 e pouco. 700, então, século XVIII. E foi isso, é que ela morreu cedo, e depois a Charlotte pintou uma figura dela um pouco menos radical do que ela era, porque na verdade ela era mais radical delas, assim, né, no sentido de radical como aquela pessoa que não se submete, né? Olha bem. E até me arrepiei, porque na verdade, e era isso que ela transparecia na escrita. Quando você ia pensar que tinha assim uma personagem tão independente? E isso que tu comentou antes, né, das leis de patrimônio, que ela ali traz, né, ela ali faz essa denúncia, né, da mulher que não herda nada se ela é viúva, se ela não tem filhos com aquele marido, se ela não dá descendentes, ela fica na miséria. Olha bem, né, a gente tá falando lá do século XVII e mudou tão pouco, né? Aqui a gente tá no delay, né? No delay. Vamos ver, só para ver a data aqui, 1847. Ah, tô bem perdida, então. Eu acho que ela não sei se é contemporânea, mas a Jane Austen é junto, né? Mais ou menos nessa época. É um pouquinho depois, eu acho. Um pouquinho, eu acho que é, mas eu acho que foi, tipo, ainda foram vivas na mesma época, eu acho. Que chegaram a habitar pelo menos a Charlotte, a Charlotte que viveu mais, né? Porque naquela época a família delas, acho que morreu umas 10 pessoas de tuberculose na mesma família. Uma coisa muito louca. A Charlotte que foi longe. Sobreviveu e espalhou a palavra, tá louco. E o maravilhoso é como ela consegue, porque todo mundo dizendo, essa mulher só escreve sobre romance, e é sobre isso que é a obra dela, e na verdade ela estava questionando, ela estava desconstruindo, ela estava fazendo esse movimento, né? E o mais fascinante é que ainda assim, fazendo esse movimento, ela era como se você tá vendo que é vermelho, né? Você vai dizer, não, isso aqui é verde.
tá vendo? Todo mundo, mulher só escreve vermelho, mas não, isso aqui é verde. Era isso que o mercado editorial se comportava a dizer. E o nome disso é estereótipo, né? Então você cria uma camada que não existe ali naquilo de fato, né? É matéria, da mesma matéria que é feita fake news, é da mesma matéria que é feito tudo aquilo que você considera preconceito, né? É um tabu, é algo que não existe, não se materializa, mas existe culturalmente, dentro do comportamento, dentro da cabeça, dentro do posicionamento das pessoas, né? E isso o mais difícil é matar o que as pessoas acreditam, é matar a ideia, né? Não é matar o boi, é matar a ideia. E isso é uma coisa triste. E a gente faz isso todo dia, né? Por mais que a gente não queira, a gente é obrigada a fazer. Como mulher, como escritora, é difícil, né? Porque a mulher, ela tenta ocupar os espaços que ela quer estar, as escolhas que ela faz, né? Mas você mudar o pensamento do outro é uma coisa que é impossível. Como mulher, independente do gênero que se escreva, né? Como mulher, tu ser lida por todas as pessoas, né? Tu não ser lida só por mulheres, né? A gente tem esses clubes Leia Mulheres e sempre a gente salienta, não é mulheres lendo mulheres, é todas as pessoas lendo autoria feminina, autoria de mulheres. Exatamente. Leiam mulheres, não é? Mulheres. Porque a nossa educação toda foi baseada em referências de literatura escrita por homens, né? Então a gente tenta se educar agora do que a gente não se educou. E talvez, se a gente tivesse se educado, a gente não tivesse esse problema, né? Desses estereótipos de achar que a mulher escreve só sobre tais assuntos, ou que a fantasia de mulher vai ser água com açúcar, né? Se a gente tivesse lido, a gente fala sem ter lido. Se a gente tivesse lido, a gente não teria essa opinião, né? Então é importante ler. Eu acho legal que tu traz essas referências todas, tu já mostra o quanto tu bebe dessa água também para te fortalecer, né, dentro desse cenário. Como é importante a gente ler, né, as nossas antecessoras, né? Eu me lembrei também agora da Octaviana Butler, que é uma mulher negra, escritora de distopia e que tem uma tonelada de livros escritos e a gente lê tão pouco dela. Eu fui ler o Kindred numa lista de leituras dessas de cursos que a gente faz e que nos entregam uma lista, leiam essas coisas. Porque nunca chegou a mim por escola ou por colegas. Eu não conhecia. Qual é o nome dela? Octavia Butler. Nossa, a mulher assim, ó. Se a mulher não é escrita, a mulher negra, então, não é lida. Se a mulher não é lida, a mulher negra, então, muito, muito menos, né? A gente sabe que as lutas têm seus recortes, né? Nós, dentro do feminismo, temos nossos recortes. As mulheres, elas atravessam opressões diferentes, né? E já dizia aí o Boaventura. O Boaventura, ele vai falar o quê? Que dentro das desigualdades, que ele chama de abissais, né? A gente tem 4 gerações, tem 4 pilares. Uma o capitalismo, a colonialidade, né? O machismo, o patriarcado, e a quarta agora eu esqueci, fugiu, é o quê? Daqui a pouco eu lembro, vou falar. e todas essas diferentes níveis atravessam as mulheres. O machismo, eu falei? Não. Falou. A colonialidade, o capitalismo, daqui a pouco eu lembro. E a questão é essa, e todas elas vão atravessar, e quanto mais é atravessado por uma dessas, né, como se fosse uma linhazinha, né, e quando uma mulher é atravessada por uma delas, outra delas, maior é a desigualdade que ela sente na pele, né, então, a mulher negra é atravessada por todas. É uma coisa muito, sabe, que eu fico sempre muito pensando nesse tipo de coisas, assim, tipo, é uma coisa que até dá sabe, em mim dá aquele ruinzinho, assim, sabe? Tipo, tu fica, pô, cara, sabe? É uma coisa que não faz sentido, na minha opinião. Principalmente na questão todas as mulheres, mais nesses tempos antigos, assim, que a mulher, ela ia fazer aula aprendia a tocar piano, né? Ia pra aula iam pros clubes de leitura, aquelas coisas assim, sabe? E não... Mas na hora de publicar, e não podia.
né, elas eram meio que ensinadas, né, com essa questão das artes. A gente vê tudo nessa, principalmente na Inglaterra, né, na sociedade nobre da Inglaterra, as mulheres tinham que aprender várias coisas, né, inclusive entrava nisso. Só que os homens que eram os publicados, e isso era meio que coisa de mulher, mas era só o homem que publicava. Eu não consigo entender, sabe? Não faz sentido. Não, até a mulher publicava, mas publicava para mulheres. É que nem a Juliana falou, né? Publicava sobre assuntos de mulheres. O que é assunto de mulher naquela época vitoriana? É o amor romântico, né? Aham. Assuntos sobre o lar, cozinha, assuntos de mulheres daquela época. Que, na verdade, essa construção do que era assunto de mulher naquela época, e agora tu, como leitor de ficção e fantasia, também vai concordar comigo, que em relação à própria Idade Média, a gente tem essa construção. Se eu te perguntar como é que era a condição de uma mulher na Idade Média, o que tu vai me dizer? O que a gente imagina, né? A mulher cuidando da casa, dos filhos, né? Parindo 10 filhos para vingar 3, né? Aquelas coisas assim. Se ela não consegue, então ela é fraca e já vai para arruma outra mulher, aquelas coisas, né? A verdade é que, sabe que eu gosto muito, tem até fazer uma propaganda aqui do poema, o Fica à Fel, que vontade. é maravilhoso, sigam lá, é excelente. Eu não faço parte, só acompanho, porque o material é de uma riqueza imensa. E lá tem várias discussões, né? Porque a gente, como escritor, tem que fazer tem que fazer pesquisa, né? A gente e na fantasia a gente bebe muito de pesquisa da antiguidade, da Idade Média, de todas as etapas da Idade Média, né? Porque a Idade Média foi imensa, então não adianta a gente falar, a gente fala de medievalismo, como fala disso, né? Uhum. E se tem uma série de pensamentos em relação à figura da mulher que lendo, pesquisando mais a fundo, eu consegui desconstruir, né? E são coisas que. E tu, como jogador de RPG também, a Ju, cadê a Ju? Caiu, não me informou nada aqui, mas se foi seu chão. Tem uma série de estereótipos também dentro do próprio do jogo de RPG que a gente tem, né? Que reflete lá no Dungeons and Dragons e outros jogos, né, que tratam sobre fantasia, que é a questão de como viveria a mulher nessas eras, nesses anos, né, nessa parte da história. E isso é muito transposto para dentro do jogo, né? Então, você tem lá, por exemplo, uma cena agora dá um gatilho aqui, uma cena de estupro, né, que acontece no jogo, ou no livro, né? E geralmente o que o jogador ou o autor diz? Mas naquela época tinha um monte disso, mas e tem até hoje. E é isso que constitui a mulher, que constitui a interação com a figura da mulher. É por isso que a mulher é representada na literatura. Só que naquela época também não tinha aquela mãe que trabalhava e que criava os filhos sozinhos, sei lá, porque o pai morreu de tuberculose, porque teve praga, ou porque o cara simplesmente foi embora. Tinha casamento naquela época civil para as mulheres que não eram da nobreza. Como que era isso de fato, além do estereótipo, além do imagético, né? Além daquilo que está estabelecido, que alguns autores chamam de inconsciente coletivo, e eu de fato acho que isso é um movimento cultural, né? É um movimento sistemático, um movimento, não é teoria da conspiração, né? Que tá impregnado, né? Sim, na nossa cultura. Que nem uma vez eu escrevi um texto e ele era até meio, de certa forma, ele tinha até um tom bíblico, mas eu nunca li a Bíblia, por exemplo. Mas acho que é uma coisa que está tanto na gente, né, que a gente consegue ter uma noção e reproduzir de alguma forma a forma, né, no caso ali, exatamente do texto. E então acho que é um pouco disso, né? Tu nunca leu a Bíblia? Não. Sério? Que não duro? Não. Meu Deus, como é que tu consegue ser Rio Grandinho da Gema também? Sou Rio Grandinho sem ter lido a Bíblia. Não. Não é pra mim. Digamos assim, que não.
não é Nossa. pra mim. É uma pessoa feliz. Mais ou menos, né? Mas não, acho que não vale a pena, André. Não, mas sabe o que que é, ô Pedro? Hum, É que geralmente a gente lê a Bíblia por uma questão de educação na infância, né? Porque tem alguém que acha que a gente tem que seguir a religião dos pais ou dos avós, enfim, né? aham. E aí vai fazer, no meu caso, foi assim, das pessoas que acho que em muitas religiões isso acontece também, né? Aqui não estou criticando a religião, cada um acredita no que quiser, né? Todo mundo é livre para acreditar no que quiser. E tá tudo bem. O problema é você fazer a outra pessoa acreditar no que você acredita compulsoriamente, né? Não só isso, é tu acreditar que a pessoa vai acontecer alguma coisa com ela porque ela não acredita no que tu acredita. Esse pra mim é o pior. E tem alguma represália social, Exatamente. né, por causa disso. Exatamente. Né? Mas a questão é que em Rio Grande, na minha época, eu sou um pouco mais velha. Eu acho que eu sou da idade da Juliana. A Juliana vai confirmar aí depois quando eu entrar. Ela vai te dizer também que não existia vida social longe da vida religiosa em Rio Grande. Então, se você não era batizado, Jesus Cristo, era uma coisa assim. Não, eu não Horrível. tô tão atrás de vocês, tá? Não é uma assim, nossa, né? Não tô tão atrás. Mas é uma coisa que pra mim, opinião minha é que não, para mim não tem essa necessidade, né? Pra mim acho que não. Mas sabe, olha só, Pedro, eu acho que a Bíblia é um ótimo material. Eu sempre digo que a Bíblia. Ai, que horror, agora o pessoal vai deixar de seguir o canal. Capaz? A Bíblia é um ótimo material de pesquisa. Tanto, você vê, né, por exemplo, Silmarillion é um livro que você lê e a linguagem parece que você está lendo a Bíblia. Então, eu né? prefiro o Silmarillion. Se eu for tomar um tempo da minha vida para ler, eu vou ler o Silmarillion. Mas tem histórias maravilhosas na Bíblia. Nem é uma questão de catequese, é uma questão de pesquisa sobre técnica de escrita. Eu acho fantástico. Eu leio a Bíblia só para ver o que as pessoas... Tem coisas assim, fantásticas na Bíblia. Tipo, você não pode se tatuar. Você não pode, senão você vai pro inferno direto, assim, sem pagar pedágio. Opa, desculpa. Legal. Ó, inferno pra ti, Pedro. Ainda tem um diabo ali no. Exatamente. Esse aí é do Black Sabbath, né? É de amigo do Black Sabbath. Que tem o no Santana também, esse mesmo. No vinil do Santana também tem o Black Magic Woman. Então, tipo, né, eu acho que já vou de tobogã, né? Já desço de tobogã, mas tudo bem. E tem um ótimo material para pesquisa lá dentro da Bíblia, assim, né? Você sabe como era a época, costumes, enfim. E aí você manipula com intenção. Bom, eu, por exemplo, leio quando eu quero ter alguma inspiração para um livro de fantasia ou quero escrever mitologia, né? Eu sempre consulto todas as obras. E aí a gente tem várias Bíblias, né? A gente tem a católica, a gente tem a Bíblia dos judeus, a gente tem a Bíblia muçulmana, né? Que na verdade cada uma tem um nome diferente, né? São outros nomes, mas eu não. A Torá, a gente tem Corão. O Alcorão e por aí vai, mas todas elas são ótimos materiais para pesquisa, assim, para você fundar a mitologia do seu livro de fantasia e tal, enfim. Também como escreve. E trazer um pouco de, como é que se diz, familiaridade, a gente chama isso de elemento de conexão, né, na escrita. Exatamente, é aquilo que a gente estava falando, né, a pessoa reconhece a forma e aquilo não fica algo estranho ou inverossímil, né, ele olha para aquilo e não, isso aqui é uma passagem da religião lá do mundo tal, da personagem tal, né. Sabe que eu tenho um livro de... Você vai
Você vai encerrar agora? Não. Tem tempo aí. Tem um livro de fantasia, né? E todo mundo. Aliás, foi isso um dos cortes. Se vocês vão escrever, pessoal que está aí do outro lado, vão escrever um livro para editora, se preparem, tem bastante corte. E geralmente é sobre as coisas que você achou que fazia todo sentido e não faz nenhum sentido na sua obra. Não precisava estar lá. Exato. É que normalmente é aquilo que a gente conta em vez de mostrar, né? A gente tá a fim de contar a coisa, mas a gente não tá mostrando. Aí então. Vai. Até nisso que eu escrevi, era um capítulo inicial sobre. Que trazia mitologia. De cara eu queria trazer mitologia, olha só. Mitologia do mundo, né? Então eu construí como fosse uma missa, um culto, o primeiro capítulo, né? Uhum. E tinha 20 páginas. De uma missa. Se fosse lá no tempo do Tolkien, dava. De uma missa, gente. Então, não é qualquer coisa. É uma coisa chata, sabe? É uma coisa que você não quer ler. Você não vai na missa domingo de manhã é só porque você tem muita fé. Você não vai lá porque quer ouvir 20 minutos de pregação, 30 minutos, 1 hora de pregação. Realmente é porque você tem muita fé. Então eu resolvi escrever, e isso eu escrevi há 20 anos atrás. Com a minha escrita de 20 anos atrás, uma missa. Só que eu... digamos assim, eu perverti ela, né? Eu transformei num culto comunista. Olha, eu converti a missa num culto comunista. Então eles bebem, falam companheiro, falam. Na época era escrito assim. A hora que a gente chegou. Voltou. Ressuscitou, irmã. Senhor, meu celular assim se negou a ouvir tanta rebeldia e deu um tilt, agora voltei. Chegasse então na parte que ela tá falando que escreveu há 20 anos atrás um capítulo de um livro de fantasia onde ela explica a mitologia através de uma missa de 20 páginas totalmente subversiva. Maravilha. Bem nessa hora eu tinha que voltar. Como eu ia perder. Palmou, né? Gostamos de blasfêmias. E aí, mas nem era blasfêmia, era que na época, o que eu pensava, né? Porque eu era obrigada a ir na missa. Meu pai, ele era devoto de Nossa Senhora de Fátima. E aí ele acordava no domingo de manhã com uma ideia de que, nossa, eu tenho que ir lá, essa hora, 7h30, 8 horas da manhã, assistir um culto, assistir a missa. E era um padre, olha só o nível. Ele era famosíssimo, faleceu já. Então, Deus tem, já que era a religião dele. Era famosíssimo. Que o Deus dele, né? Que o Deus dele tem. E era famosíssimo em Rio Grande, assim, por ser um cara muito polêmico, né? Dentro dos dogmas da religião. E vocês certamente devem saber me dar mais o Pedro que mora no Cassino. E o que acontece, né? Eu lembro quando eu fui fazer a comunhão com ele, o cara tava fumando um charuto, assim. Olha que e tomando uísque. E aí eu tinha que me confessar, e eu fiquei olhando, nossa, será que realmente eu tenho que me confessar com esse cara? Porque eu nunca fumei uísque, nem fumei, nunca fumei charuto. Fiquei pensando, nunca fumei charuto. Nem tomei uísque. Cara, o que eu vou fazer aqui? Imagina uma criança de 12 anos confessando os pecados para aquele padre. O que eu dizia? Ai, padre, eu estou... Padre, quer saber, padre? Eu nem fiz nada. Não, botei minha barba embaixo da cama, sei lá, roubei na fase do videogame. Botei, como é que era aquele negócio que a gente botava pra mudar password na fase? Vida infinita. Clapaucios no Sims, Clapaucios no Sims. E aí o cara lá, fumando um charuto, eu nem enxergava a cara dele, tinha uma nuvem na frente, assim. E aí eu confessando meus pecados, né? Enfim, eu nem lembro onde eu queria chegar agora, depois da descrição dessa cena que me atordoou. No que tu escreveu de... E aí o que aconteceu, né? Eu pensei, gente, como que eu quero que seja uma religião? Que ensine as pessoas, de fato, a construírem uma comunidade.
Foi isso que eu pensei. E aí eu fiz um culto onde o cara prega o quê? Ele fala sobre propriedade. Nossa. Ele fala sobre a importância do outro, de ver o outro, de ter empatia com o outro. Só que isso é uma coisa que está num livro de fantasia. Vocês imaginam se alguém vai ler isso? E o mais incrível é que eu consegui vender 600 cópias desse livro. Nossa! E muita gente chegava e me dizia, já que teu livro é horrível, eu odiei, parei de ler. Mas tu pagou, né, minha filha? Tu comprou ele, né? Então... Por quê? É que nem no YouTube, né? O dislike e o like contam igual, né? Sim, né? Conta igual. E dá Ibope. Eu acho que era por isso, porque tava com mais avaliação negativa, e aí o pessoal chegava e dizia, não, eu vou comprar por causa disso, quero ver mesmo se é. Não, mas era porque comunista tá pregando ideologia. Mas os caras que têm horror de comunistas são os mais tarados no comunismo, né? Sabem mais de comunismo do que os próprios comunistas, né? Porque, comunismo, vou comprar. Eu odeio isso, eu vou comprar. E já fica a dica pra você que odeia comunismo comprar esse livro pra poder despejar o seu ódio com todo amor. De discurso comunista esse livro da Jaque. E nem eu não falo disso em nenhum momento, só falo sobre a questão da propriedade, né? Só que defende o MST. E a real é essa, né? Só que, é claro, depois que eu recebi o corte da editora, né? Nem vou falar qual aqui, depois de ética. Eu disse, não, eu quero deixar meu comunismo na escrita. E eu vou deixar. E aí eu publiquei e deu essa. Mas a questão é que eu cheguei lá, vendi esse monte de livro, foi por causa do marketing. Aonde tu és, né, muito boa, professora, inclusive, né? Eu e Pedro não sabíamos absolutamente nada. Estamos sempre aprendendo sobre isso contigo, né? Ai, muito obrigada, porque, na verdade, quando eu comecei, eu fiz o perfil, eu digo, não, eu tenho que vender esse livro porque eu vou morrer de Covid, gente. Porque eu tava com Covid, e eu fiquei muito mal. Vocês terem uma ideia. Esse livro é bem recente, então, esse que tu tá falando. A venda dele, sim, eu já tinha publicado ele antes, e, tipo, no meu blog pessoal, em Wattapads da vida, lugares assim. E eu publiquei esse livro como um ato de resistência. Ele fez sucesso porque eu doei ele pro pessoal que era da minha lista, né? E aí o que acontece? Eu mandava esse livro porque eu era um livro comunista. O que eu ia fazer? Eu tinha muitos amigos comunistas, então eu mandava para meus amigos comunistas, e eles achavam o máximo. Mas a questão não é sobre você mandar o seu livro para os amigos comunistas, é você mandar o livro para as pessoas que estão alinhadas com seus valores. Para as pessoas que compartilham os seus valores, os seus princípios, né? Porque escrever não é sobre vender. Escrever é sobre mudar, é sobre transformar, é sobre... É aquela palavra? Sensibilizar a pessoa, né? Sobre tocar o outro. Eu já dizia... uma vez eu vi uma entrevista com o Arthur Conan Doyle... Não, desculpa. Com o Arthur Conan Doyle, eu acho que é meio difícil fazer uma entrevista. Não, eu troquei. Isso daí é vodka. Você corta agora. É o autor... me fugiu o nome. O autor do Crônicas Saxônicas. O Bernard Cornwell. Isso, Bernard Cornwell. E até foi um autor brasileiro que entrevistou ele, que é o Eduardo Spor. E ele perguntou assim pro Arthur, né? Vem gosto cá. de um e não gosto de outro, não vou dizer quem. E aí ele perguntou pro Arthur, vem cá, você, como que você escreve, pra quem que você escreve? Ele, eu não escrevo pra ninguém, eu escrevo pra mim. Tipo, né? Eu escrevo pra mim, e aí se eu tô satisfeito, eu publico, e aí eu procuro encontrar as pessoas que iriam ler. Então você não escreve para os esquerdistas, você isso, né? encontra as pessoas que leriam o seu livro. E é esse o caminho, que as pessoas tanto batem cabeça para encontrar no digital. É que são momentos diferentes, né, Jaque? O momento da produção e o momento da divulgação, e as pessoas às vezes misturam, né? Uma coisa não pode contaminar a outra. O momento da produção a gente tem que escrever. Eu concordo com isso.
pela escrita, pelo desejo de produzir aquilo, né? E aí depois o momento da divulgação é onde muita gente patina. E tu não. Sim. E tu não. E tu ensina a não patinar. Muita gente patina. Mas sabe por quê? É porque, gente, olha só, eu já fui Zé Gotinha, eu já fui chapista. Deixa eu falar agora, vocês vão poder reatar. Eu também já fui, não por isso. Eu também já fui muita coisa, assim, muito louca. Inclusive chapista também. Mas eu patino bate ainda. aí, Juliana. Bate aí. Eu já fui, o que mais? Eu já fui... Sabe que hoje em dia tem um nome pra isso, né? É o civirólogo. Civirólogo. É o nome da contemporaneidade pra isso. A pessoa que se vira, que fez 1000 trabalhos porque precisava viver. Se a minha mãe a vida inteira foi civiróloga, eu fui civiróloga, no tempo tu foi civiróloga, tá vendo? Eu já... O que mais que eu já fiz? O lance do... o que me ensinou tudo praticamente de vendas na vida foi eu vender TV a cabo. Posso falar aqui porque já é extinta Pansat! Nossa! Eu vendia Pansat no bairro Matador em Rio Grande, então vocês já... Meu Deus! Nem poste tinha no bairro. Os negócios, eles violentam a humanidade da pessoa, né? E foi nisso. Eu tive um trabalho só de venda que era num banco desses de telemarketing, que tinha que ligar e vender. E eu era péssima nisso. A pessoa começava a chorar, me desculpa, eu não queria nem ter ligado, sabe? Não consigo. Cara, vender Pansat no Matadouro, em Rio Grande. Então, e aí o que acontece, né? A mesma coisa, você não tinha poste no bairro, a gente vendia promessa de que teria internet lá. E aí o que acontece? Você vende, é como vender gelo para esquimó, que é o que a analogia que o pessoal faz. Pra mim, isso é um gene que a pessoa tem, ativo, e outras não, do vendedor. Não, isso é treinamento. Cara, eu acho que não tem treinamento no mundo que vai me fazer vender, sabe? Porque eu precisava, sabe, daquela comissão. Eu precisava mesmo daquela comissão e eu não consegui. Bom, eu também saí de lá, né? Então você sabe. Mas tu ainda é boa vendedora, né? Tu aprendeu com a experiência. Eu só sofri. Tu aprendeu. 600 livros com um livro ruim? Ruim segundo ela, né? Tá dizendo. Então, o que acontece é o seguinte, aí o pessoal se identificava demais. A questão não é a forma, tanto em si, mas o conteúdo. Se você consegue duas coisas, né? Você tem marketing de conteúdo e você tem o marketing na comunicação. Na comunicação, você tem que saber dizer para a pessoa o que você está vendendo de fato ali. A Juliana faz um ótimo marketing. Eu acho que eu vou contrário a ela, que ela fala que não consegue fazer. Ela vende a estética da poesia dela. Ela tem cuidado. É que eu não sei que eu tô vendendo. Eu não sei que eu tô vendendo. Eu tô fazendo porque eu tô acreditando no que eu tô fazendo, aquilo que a gente tá falando antes, né? Eu não tô fazendo com o objetivo de vender. Eu tô fazendo porque eu tô afim de fazer, mas eu não tenho compromisso. Eu acho que precisa ter esse compromisso, né? Não é fazer só quando tu tá afim, né? Mas tem duas etapas, aí é que tá. Você faz lá o negócio do marketing de conteúdo. O pessoal pergunta, como que eu vendo? Não é como você vende, é por que você vende. E o porquê você vende é o mesmo porquê você escreve. Caramba. É o mesmo. Então, se você sabe por que você escreve, você sabe por que você vende. Viu, Pedro? E não é... E aí o pessoal pergunta, como que eu vendo? E aí acha que tá incluso, é para quem eu vendo. E aí o pessoal diz, para quem que eu escrevo? E não é para quem você escreve. É por quem você escreve. Aí, ó. Essa é a sensação. Por quem você escreve? Porque no por quem, para quem você está servindo uma escrita e para quem você está construindo junto com alguém. Porque o leitor, ele é parte ativa do processo de escrita. A sua obra só está completa quando alguém lê. O significado está lá no fim. Está naquele sentido, eu vou chorar. Porque toda vez que eu falo disso, eu choro. Porque o significado da leitura, ele está naquele sujeito que vai chegar lá no fim
E ele é capaz de refletir aquilo tudo que ele é, que ele viveu, o lugar de onde ele veio, naquilo que você construiu. Porque vocês estão ligados por princípios, por coisas que acreditam, pela paixão do tema que você trouxe no seu livro, pela paixão da escrita que está impregnada ali. E é isso que vocês dividem. Não é nada além disso. E é isso que tem que fazer. Por isso que eu digo, o pessoal tem medo de vender. A venda é a mesma paixão da escrita, porque você quer que as pessoas leiam o seu trabalho, porque você acredita naquilo, você ama aquelas palavras, você ama aquele contexto, você ama aquele enredo, você ama aquele conflito, a sua alma está ali. E está tudo bem se o outro, de repente, acredita em outras coisas, mas sempre vai ter alguém que quer ler o que você escreveu. Então, acabou o primeiro medo aqui da escrita, de querer procurar e vender. Às vezes eu acho que as pessoas devem ter muita dificuldade, tu deve saber falar disso melhor do que eu, e entender para quem é esse público, né? Quem é esse público que se conecta com ela? Porque quando a gente está escrevendo ali, comprometido com isso, com a própria escrita e com amor pelo que a gente quer fazer, a gente não pensa muito nisso, né? E depois, na hora de divulgar, quando a gente não tem nenhum skill, né, para isso, nenhum gene ativado para isso, é difícil entender quem é esse público. A gente pensa que é todo mundo, e não é. E não dá para, a porta não abre pelo lado de dentro, né? Não dá para, por exemplo, meu último livro lá, que é um livro de poesia de temática feminista. Não dá para esperar que todo mundo vá querer ler esse livro, todo mundo vai se identificar com ele. Eu queria, especialmente que as pessoas que mais precisam, né, leiam, mas essas pessoas ainda estão muito distantes para conseguir se conectar com isso. E é difícil a gente identificar isso, né? Quem é esse público? E quando você escreve, você está pensando no quê? Nos temas, né? Nos incômodos, nos temas. Você pensa na pessoa que vai ler? Não. Você não pensa diretamente. Eu tenho tentado mais hoje em dia, mas não assim muito na pessoa, não assim tipo num leitor para aquilo, mas eu penso no leitor quando eu estou escrevendo, pensando assim tipo, tá, não, essa parte aqui eu acho melhor eu preciso mostrar mais do que o que eu tô contando muito, eu preciso mostrar, e vai se sentir Show don't tell. chato, vai achar que é chato essa parte, então eu vou mostrar mais. Aí então quando eu vejo assim, não, aqui tá muito discursinho, eu preciso cortar isso aqui. Eu acho que então, com narrativa é mais fácil a gente fazer esse exercício, né? Mas na escrita poética é diferente, a gente é muita imersão para conseguir fazer isso durante a escrita poética, né? É meio que o depois. Eu acho que tu deve ver muito nas pessoas que te procuram, porque a Jaque tem um trabalho, gente, muito legal, de mentoria, né, Jaque? E de ensino, de várias coisas, tanto de mentoria criativa quanto dessa parte, né, Jaque? De divulgação e... Enfim. Eu fiz essa pergunta para vocês porque eu sempre gosto de entender, assim, né? Como que as pessoas, elas escrevem. Porque eu considero que meu mentor de escrita, até conhecia, tive muito contato, de oportunidade de conversar com ele sobre escrita, né? E acompanhar de perto o trabalho dele, a pessoa dele, que maravilhosa que ele era, que é o Aldir Garcia Chilet, né? E ele sempre dizia, você não escreve para ninguém. Você escreve porque você acredita naquilo que você está escrevendo, né? E isso está presente, acho que em todos os prefácios, se não de forma estupidamente clara no subtexto, né? De tudo que ele escreve. Então, não é à toa que ele escreve romance, escrevia, né? Já faleceu em 2018. Então, ele escreve romances regionalistas, escreveu, né? E trata de um tema, nunca teve medo de tratar de um tema que é muito específico, o universo dele não tem mais de 300 quilômetros. Então, se você pensar em quem vai ler, quem é o leitor dele? Quem? São aquelas pessoas da fronteira, não... Ele foi um escritor amplamente conhecido no Uruguai, famosíssimo lá. Aqui no Brasil também ele ganhou vários prêmios açorianos. Então, se você considerar quem vai ler
a minha escrita, se você escrever pensando nisso, você não vai escrever o seu melhor, porque não é naquilo que você acredita. Você está pensando em algo, você está. Então, isso contamina, né? Isso contamina demais. Então, a ideia não é você pensar, tem que pensar em duas coisas. Primeiro, um objetivo geral. Você tem que escrever com base em por que você escreve. Isso é uma causa, né? E uma causa, ela tem duas coisas. Ela tem um objetivo e ela tem uma pessoa por detrás. Mas não é uma pessoa enquanto ser, não é uma pessoa enquanto carne, ossos, lugar e idade. Ela não é uma persona. Ela é valor. É aquilo que constrói o mundo dela. Ela ama a casa, ela tem sonhos, ela tem aflições. É isso que faz uma pessoa. Não é idade, peso. Não é isso. O pessoal diz avatar, persona no Instagram. Tá errado. Para o escritor, isso não interessa. O que interessa é você enxergar o ser humano por detrás desses dados. É os sonhos que ela tem. O que ela acredita? O que ela gostaria de ver no mundo melhor? Porque é isso que as pessoas procuram na leitura, alimento. Elas não procuram, conhecer estatística. Elas não procuram isso na leitura. Elas querem alimento para a alma, elas querem algo que faça o mundo delas ser melhor, que toque elas. A pessoa, ela quer ser tocada tanto quanto você deseja tocar. E é justamente aí que o objetivo do escritor se une ao do autor. Porque as pessoas, elas querem, eu tenho Instagram, tenho 3.000 seguidores, mas beleza, quantos deles leem você? 20? 30? 40? Se for isso, tá ótimo. Então não se decepcione. Porque seguidor não é leitor. Lá no Instagram, pelo menos, é isso. Leitor é quem conecta com seus valores. E é justamente aí nesse ponto que você tem que entender que a forma como você comunica no Instagram está absolutamente ligada à forma como você converte. E eu acho que é uma palavra muito desumanizada. É como você transforma alguém em um leitor seu. Por que aquela pessoa vai te passar a ler? E é justamente isso que você tem que contar para ela, além da sua história. Antes, é se pôr vulnerável, né, Jaque? E isso aqui é a parte difícil, né? Exato. E o que você acha difícil nisso? Pra mim, não, porque eu faço isso o tempo todo, na verdade. Mas eu vejo que é uma grande dificuldade das pessoas, né? A rede social, ela é aquela coisa plástica, né? As vidas plásticas, né? Tu tem que te mostrar. Tipo, o sucesso chama sucesso, né? Aquela máxima americana do empreendedorismo, né? Eu tenho que fingir até ser, né? E não é assim, né? Não é assim. Pelo menos não das pessoas que a gente quer cativar mesmo, porque senão é aquelas pessoas que passam, né? Lê uma vez, nunca mais lê, e é de instante, né? Mas o cativar vai além disso, né? Do fingir. O cativar tem a ver com a realidade, com a verdade. Não vou falar realidade, né? Porque realidade também não existe. Realidade é uma coisa abstrata. A realidade é fictícia. Né? Mas tem a ver com a verdade da gente, né? E isso é se colocar vulnerável, e muita gente não está disposta a isso, né? Quer vender, como tu falou, quer vender persona. Eu acho que assim, o meu caso, pelo que eu vou entendendo, assim, quanto ali, a questão é isso, é mostrar um lado que, sei lá, por mais que tente não parecer algo que não seja, mas é mostrar um lado que eu não sei, eu tenho muito essa questão de que muita coisa do que eu gosto, gosto de fazer e tal, sempre foi tido na minha adolescência, criança e tal, como sendo coisas chatas, sabe? As pessoas não gostarem daquilo, né? Tipo, mas tu gosta. Mas eu gosto, entende? E outras pessoas também, provavelmente. Mas aí, sabe, conseguir botar isso, sabe, como algo, tipo, que eu gosto disso e foda-se, é meio... Pra mim ainda tem uma trava, sabe? É meio difícil por isso, assim. Assim, o pessoal fala muito, eu não gosto desse papo, parece autoajuda, tá? Mas a real é bem isso. Por quê? Não sei, eu, como escritora, tinha várias travas. E aí, estou colocando a linguagem que você colocou aí, tá? Trava, vou chamar assim. O que era? Parada de eu achar
que ninguém ia gostar do jeito que escrevia, que ninguém ia gostar das coisas que eu escrevia, que eu não merecia ser lida, então eram várias coisas que estavam na minha cabeça ali, tipo super fantasmas, que era uma dor para mim me livrar daquilo, porque eu amava cultivar aquelas coisas, porque me fazia o quê? Me deixava num lugar que, eu não preciso publicar, então se ninguém vai gostar, eu não preciso escrever, eu não preciso ir adiante. E aí, tipo, eu ficava confortável escrevendo um monte de merda e não precisava aprender técnica de escrita. Muito tempo atrás. Uhum. E aí, um dia, eu simplesmente passou muito tempo, eu tive um problema e não conseguia mais escrever. E depois de uns 3 ou 4 anos, olha só a quantidade de tempo que eu passei sem escrever. Aí, quando eu voltei, eu disse assim, nossa, fui eu que escrevi essa merda. Gente, jamais. Eu fui lá e apaguei tudo que tinha nos blogs. Tudo que Apagasse eu tinha. mesmo. Apaguei geral, odiei aquilo, socorro, pelo amor de Deus. Aí eu fui lá, apaguei e disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu fiquei um bom tempo só lendo, aprendendo sobre técnica de escrita, aprendendo sobre como fazer análise, e aí o pessoal me indicou para fazer freela, e eu comecei a trabalhar como freela de ghostwriter, comecei a trabalhar como freela de análise de originais, comecei a entender sobre escrita, conversar com pessoas que entendiam, e aí eu comecei a ver, na real, qual era o meu problema. Eu pensei, nossa, gente, esse cara tá falando esse absurdo aqui, que, sei lá, raios gama é um negócio que entra no topo da cabeça, na cor roxa, e tem um efeito X. Cara, se esse cara escreveu isso, eu posso escrever, eu posso publicar um negócio que eu escrevi, tá muito melhor. Nem é tão ruim. Nem é tão ruim. E aí? Como é que você lida consigo mesmo nesse lugar? Você é obrigado a tocar adiante. Então, foi o que eu fiz. Eu comecei a ver que eu estava me colocando num lugar de exigência que não existia, porque você só pode entregar aquilo que você é capaz de entregar naquele momento. E tá tudo bem, porque, gente, ninguém nasceu correndo. A gente engatinhou primeiro, depois caminhou, e tá tudo bem, porque esse é o ritmo da vida. E o autor não vai saber nunca se ele tá no seu máximo. Só no momento que ele der o último, colocar para fora a última quantidade de ar que ele tinha no pulmão. Eu acho que esse é um momento que a gente para de escrever melhor, né? Que a gente para de viver, porque escrita é vida, cara. Assim, é isso. Então, não tem o que fazer. Se você quer encontrar o seu leitor, você vai ter que encontrar qual é, naquele momento, a coisa que te une com uma pessoa. Porque aquele cara que tá lá, que é um número no Instagram, aquela mina que tá lá, que é um número no Instagram, é uma pessoa que te segue. Ela tá parando tudo que tá fazendo naquela hora para ver sua live, para curtir o seu post, para ler o que tá escrito ali. Se ela faz isso, ela tá conectando com você. E o próximo passo é o quê? É você conversar com ela. Pra quê? Porque de repente ela não sabe quem você é. Ela não tem como despertar um interesse em você a ponto de ler o seu livro. De ler o que você escreveu a mais. De ler o seu conto, a sua poesia. E é isso que você tem que fazer. Você tem que ter uma relação de causa e com a pessoa. Isso é respeito também, né? É respeito por quem te lê, né? Por quem tá dando o seu tempo para te prestar atenção no que tu tá fazendo, né? Exatamente. É o mínimo que você tem, é que ir lá e falar com aquela pessoa. Não tô dizendo para mandar uma mensagem de voz, você pode fazer oi, tudo bom, muito obrigada. É o mínimo, né? Que você vai fazer lá no Sabe que eu me lembrei agora? Eu me lembrei da Aline Bay, que é um fenômeno conhecido nacionalmente agora. Tá no 2º livro dela, Coreografia do Adeus. E o primeiro livro dela, eu recebi a mensagem, ela mandou um por um, ela mandou assim, né, a mensagem para todo mundo dos contatos dela. Oi, eu sou a fulana, eu tô lançando esse livro, ele é assim, assim. Cara, o livro, ele é um livro muito bom, obviamente, O Peso do Pássaro Morto, mas ele vendeu muito também por causa desse gesto dela, desse ato dela de escrever para as pessoas, explicando o que era, falando em primeira pessoa, falando com a pessoa, né? Não é e-mail geral, né? Tipo,
Esse livro está sendo lançado na terceira pessoa. Não, Querido leitor. Oi, fulana, tudo bom? Eu sou a Aline B, a gente tem contato virtual e tal. Eu tô lançando esse livro, talvez tu tenha interesse. E isso, né? Eu achei aquilo tão bonito da parte dela, tão humano, porque é isso, a gente vê assim, nossa, é gente. Exato. É acessível. Não é aquela entidade suprema chamada escritor, exatamente, né? Que flutua assim no meio da sala. E continua sendo, porque eu vejo ela participar de vários Leia Mulheres que usam o livro dela, e ela vai, ela participa, então eu acho que isso mostra muito respeito por quem te lê, né? Tu também doar o teu tempo para quem doa o tempo para ti. Mas e não é esse o objetivo de quando a gente escreve? É que alguém venha falar contigo e se surpreenda daquilo que você escreveu? É isso que a gente quer. Não sei, pra mim, pelo menos não. Alguém venha conversar sobre o que tu escreveu, né? A pessoa leu de verdade, né? Isso é um orgasmo da escrita, gente. Não tem. É a mesma coisa que você deitar na cama e fumar um cigarro do lado da pessoa que você fez sexo. Não é? É alguém chegar lá pra você não sou fumante, mas deve ser. Isso é na linguagem, né? É metafórico, cigarro metafórico. Na linguagem Bukowski. Então, a questão é você dividir o momento de intimidade com aquela pessoa, porque o que te atravessou na hora da escrita é a mesma coisa que atravessou aquela pessoa na hora da leitura, a ponto dela vir gastar o tempo dela pra te chamar no direct e dizer: porra do caralho, essa poesia. E aí o negócio faz o círculo, né? Tipo, termina no leitor, né? Precisa do leitor, né? Exato! E é você entender isso que faz você montar toda a sua estratégia no meio do virtual, porque não é só a forma como você comunica. Você tem que dizer para a pessoa: olha só, eu sou escritor, geralmente o pessoal diz assim: eu sou autor do livro tal e tal e tal. Tá, tipo, foda-se, dragões do não sei o quê, do vulcão aceso. Dragões do alto do morro, dos ventos uivantes. Tipo... Uthering. Azar que você é. Tô cagando, entendeu? Tipo, o que tem no seu livro que vai me fazer ler? E aí é que entra, é para quem você escreve. É por quem você escreve, que é o certo. Não é para quem. É por quem. Então a sua causa tá ali, tipo a gatinha. Entendeu? É a sua causa. Você é defensor dos animais, você escreve um livro de um herói que defende animais. Entendeu? E aí o seu leitor, para se conectar com você, ele tem que saber disso. E aí você vai dizer: eu tenho um livro com um super-herói que tem uma capa vermelha e que fala inglês. Você quer comprar meu livro? Quero dizer não. Por quê? Porque você não comunicou certo, pô. Você tem que falar o quê? Esse livro é sobre defender a natureza. Eu acho que é isso. Agora eu pensei, né, Jaque? Às vezes a pessoa ela quer muito mais o reconhecimento da academia, né? Muito mais os seus pares, tá escrevendo para outros escritores, não tá escrevendo para os seus leitores, né? Tá comunicando para os outros escritores, porque quer ser reconhecida naquela elite. Então aí ela cifra, aí ela cita fulano, ciclano, beltrano, e traz o Bakhtin, e traz o Bachelard, e traz os B tudo, né? E o leitor lê aquilo e só se distancia, né? Só sai correndo, porque fica cada vez mais distante, né? Eu mesmo já fui essa pessoa várias vezes, sabe? Porque é isso, a gente nessa busca, nessa agonia de poder se dizer escritor como? Se dizer escritora como? Pelo reconhecimento, tribo, né? Ou é pelo reconhecimento dos pares, também mas não é esses pares, né? O nosso público leitor não é. Eu acho muito legal, e para mim foi um momento importante reconhecer isso, que eu sou lida por muitos leitores, nem tanto por escritores, mas eu tenho muitos leitores, pessoas que não escrevem, pessoas que gostam de literatura e que me leem. E reconhecer isso, como isso é bonito, né? Como isso é bonito a gente conseguir reconhecer e falar para essas pessoas, não falar para a entidade suprema que tá, sei lá eu aonde, né? E você não acha que o sabor é uma banca de pós-doutorado, né? E qual é o sabor, Ju? É bem melhor, né? É muito melhor. Essas pessoas são muito, aliás, essas pessoas são muito melhores, mais gentis, mas tem uma relação mais verdadeira com o livro, inclusive, né? Aí tá. E é sobre isso, entendeu? Tudo no que você escreve fala, mas
o que vai conectar? Se você falou aí, sobre ser reconhecido por uma pessoa que tem conhecimento técnico, o que ela está analisando ali, né? Uma pessoa que não tem o conhecimento técnico, ela está analisando só o conteúdo. Ela tá Mas de certa forma, talvez, tu não acha que talvez até o técnico também, mesmo sem saber, porque ela sabe do que ela gosta e do que ela não gosta, né? Sim, exato. Mesmo que ela não saiba apontar, ela tá fazendo, né, um recorte. A conexão. Isso está bem escrito para mim, esse bem escrito para ela é técnico, ela pode não saber apontar o quê, mas tem isso, né? A gente tem que saber reconhecer que se ela gosta do que eu escrevo, é porque é do jeito que eu escrevo também. E o jeito é técnica, né? Esse jeito. Ela não sabe identificar os elementos, mas ela tá analisando ali com o coração dela, porque ela não conhece técnica. Ela pode estar sabendo intuitivamente, está bem escrito, que ela leu um livro, leu outro, né? Mas ela se conectou de fato. Eu sempre acho isso, e vocês podem discordar da maneira que vocês quiserem, a gente já faz um debate aqui. Porque a questão é que o pessoal diz, eu gosto muito do Robert McKee, eu comecei a fazer estágio na TV Católica aqui em Pelotas uma vez, nos idos de 2000. Um dos 1532 trabalhos. Lá era corinho mesmo. E aí, o que acontece? Eu aprendi a fazer roteiros lá, né? E eu comecei a ler muito sobre roteiro de cinema e uso muito isso para escrita, né? E tem um livro muito famoso que é do Robert McKee, ele fala sobre forma e conteúdo. E é uma coisa que eu consegui... Expectativa. Opa, tá voltando. Tá voltando, Jaque. Tá, minha internet tá horrível, gente. Uma coisa que eu consegui e aí travou. Conseguiram agora? Sim. Tu falou uma coisa que eu consegui aí. Uma coisa que eu consegui trazer para minha escrita, né? Uma coisa que eu consegui trazer para minha escrita e adaptar lá dessa época, né? Que eu era chapista e também estagiária de cinema, era que o conteúdo e a forma importam, mas se você não tem forma, o conteúdo é a coisa mais relevante. Tipo, se a forma você aprende, você aprende técnica, você aprende tudo, né? Mas o conteúdo não tem como você aprender de uma hora para outra. É preciso bagagem, é preciso trabalhar sentimentos, seu eu sensível, né? Seu corpo sensível. Então, uma coisa massa é justamente você entender o valor disso para poder escrever, porque é sobre isso. É isso que você vai usar na hora de construir uma personagem, construir cenário, de construir um conflito, né? E tudo isso vai refletir, tem que estar próximo da pessoa para quem você escreve. Então, assim, não adianta você escrever algo que está distante das pessoas para quem você escreve, por exemplo, eu escrevendo para esquerdista, né? E falar de uma coisa que está distante do mundo deles. Não estou dizendo que esse é meu nicho, eu escrevo para todo mundo, é que as pessoas enxergam isso refletido lá. É uma pecha que eu levei, mas tá tudo bem. Questão dos valores, né? Isso, comunhão, coletividade, né? Eu compartilho, tudo isso está refletido ali. É lido como um valor. E tá tudo bem, mas é valor para mim, eu não vou abrir mão, é inegociável na minha escrita. Isso, né? Então, e tá tudo bem se você não quer. Mas a causa, ela existe, tá ali para você poder impulsionar a sua forma de comunicar. E como é que você vai comunicar? A ideia é você comunicar isso de forma assertiva, né? Quem você é a partir do que você constrói, a partir da comunicação que você tem com a pessoa que você, para quem escreve, né? Que tipo de relacionamento você estabelece com ela? Você se comunica com ela através do quê? De entretenimento? Qual é a linguagem que melhor funciona entre vocês? É você falar sobre técnicas de escrita, é você falar sobre entretenimento. Tem gente que não gosta de usar rios, até a Ju fez uma polêmica muito maravilhosa sobre por causa da minha raba? Por causa da raba. Assim, tá lá, o rios é maravilhoso, a raba é maravilhosa, e tá tudo bem. E é isso. Deixa eu contextualizar. No meu aniversário de 40 anos, que foi há pouco, eu tinha prometido pra mim mesma que eu ia fazer uma rebolada lá no rios. E eu fiz, isso me custou vários seguidores. Me custou vários seguidores. Aí eu fiquei pensando, o que as pessoas, né? Qual é a treta, né?
É porque é por causa da minha idade? É porque me ponho como uma escritora e uma escritora não pode rebolar a sua bunda no Como Instagram? assim, Ju? Tu flutua Gente, na eu fiquei sala pra pensando, os escrever. acadêmicos, desculpem o termo, ou não desculpem, né? Se virem com o termo, os acadêmicozinhos, né? Se sentiram ofendidos e saíram correndo. Só que depois disso, eu também consegui muito mais seguidores do que eu perdi, sabe? E aí eu acho que esses são os verdadeiros, porque eles sabem quem eu sou. E eu ainda disse nesse post, a mensagem também era anti-bolsonarista, né? Você pode rebolar a sua raba e ter um doutorado e o que mais você quiser, sim, minha filha, o que não pode votar no Bolsonaro. Era essa a mensagem. E talvez tenha sido isso, e se foi, que bom, não perdi nada, né? Com certeza. Mas é isso, né? A gente não sabe, porque eu passo por isso, já que tu tá falando. Porque eu vivo nessa coisa de quem tem problemas de ansiedade, quase todos nós temos aqui, né? Sabe o que é isso? A gente passa por variantes muito oscilantes, né? De extremos de humor. Então, eu sou uma pessoa muito engraçada, sempre fui tido como uma pessoa engraçada, né? Mas às vezes eu não tô engraçada. Às vezes eu tô na bad. E isso vai aparecer nas coisas que eu posto, nas coisas que eu escrevo. Que às vezes eu tô muito de boas fazendo piada de tudo, e às vezes eu tô na bad. Isso é ser humano, né? Só que como manter um público com essas variantes tão grandes? Sabe? Sem criar uma persona média, né? Olha, a questão é essa, né? Sempre tem essa pergunta. Eu devo confundir meu perfil pessoal com perfil profissional? Qual é o limite, né, do meu pessoal dentro do profissional, né? O limite tem que ser estabelecido com estratégia. E aí sim, você tem que pensar com estratégia, né? E tanto estratégia editorial, estratégia de comunicação, tudo isso vai influenciar. Mas no teu caso, como você tem uma escrita feminista, né, tem tudo isso que te atravessa, esse tipo de comunicação, esse rios, eu achei maravilhoso. Eu achei que só tinha a te beneficiar. Então, caiu, inclusive, porque denunciaram ele. Foi algum... mas eu tô achando ótimo. Eu continuei assistindo. Então, apareceu para mim, tava tranquilo. Então, a questão é você se posicionar, porque isso é parte da sua estratégia, né? Então, você vai montar essa estratégia a partir do seu posicionamento. E, claro, né, você tem que ter uma ideia que você, enquanto autor, é um produto tanto quanto o seu livro. E tem que pensar nisso. Porque não adianta, se a gente quer, por mais verdade, amor que a gente tem pela arte, pela escrita, tem coisas, tipo, você... de manhã escovando o dente, se não for bem intencional, também não vai caber ali dentro do perfil, né? Tipo, se não for intencional, essa louça suja na pia não vai caber ali dentro do perfil. No meu caso, é intencional. Mas, e tá tudo bem, é intencional, mas o quê? O que é o limite? É a sua verdade. É verdade para você? É autêntico para você? E tá relacionado à sua intenção? Pode ir pro perfil. São essas 3 perguntas que você tem que fazer. E isso aqui, tudo que eu tô falando para vocês, não serve para outros tipos de marketing, galera, que tá pensando. É só para autor. Por quê? Porque os seus valores é o que você comunica pensando em toda a sua obra, não naquele livro que você publicou. Se tu não quer vender só ele, né? Exatamente. Ai, Ju! Marqueteira nova na área, galera! Só na teoria, na prática é zero. E aí você vai comunicar. É claro que você tem que cumprir alguns requisitos, por exemplo. Tem coisas no Instagram que você não pode deixar de fazer. Tipo, eu tô mal, meio ansiosa e tal, enfim, lá cumprindo meus requisitos de meio depressiva, que sou melancólica. Então, eu não vou me relacionar naquele dia com uma pessoa que me mandou mensagem tipo, vou falar uma merda pra ela, porque eu sei que eu sou assim, eu mando as pessoas. Entendeu? Não é um bom dia pra falar com os leitores, digamos. Não falo, entendeu? Aí eu não falo. Eu digo, outra hora eu falo com você. Ou, ai, que bom que você respondeu. No momento, eu tô meio ocupada, amanhã eu vou falar com você. Legal, maneiro. Aí o que faz? Você estabelece níveis de relacionamento. O ideal é sempre você saber quem é outra pessoa. Tipo, 5.000 seguidores não é nada. Você vai lá e fala com as pessoas. A pessoa te mandou um oi. Você olha o perfil dela e diz, nossa, essa pessoa aqui é uma pessoa que gosta de áudio, vou mandar um áudio para ela. Oi, tudo bom, fulana? Que bom que você passou a seguir.
Eu adoro tal coisa, vi um negócio legal lá no seu perfil, não precisa ser falso, você vai lá e olha, entendeu? Porque é sobre isso. Se você tá na rede social e não quer se socializar, então tá no lugar errado. Talvez seja essa a questão, né? Talvez seja essa a grande questão da sofrência que as pessoas têm, né? Elas só querem receber e não querem doar, né? Na rede social, aí não é social, né? Matou todos os marqueteiros te contratar agora. A pessoa das frases de efeito, para frases de efeito. É algo bem egoísta mesmo, né? Tu tá ali quer que a pessoa narcisista te consuma, pra caramba, né? Mas tu não quer... Me idolatrem, mas é só aqui o que eu quero, né? Exato. Idolatrem este ser que flutua enquanto escreve, né? E reles, ralé aí. Né? Não, mas assim, ó, o importante é você respeitar você mesmo. Se tu não é o cara que gosta de fazer isso, se a fulana não é a pessoa que gosta de fazer isso, se eu, às vezes, não gosto de fazer isso, você respeita esse momento, pelo amor de Deus, entendeu? O problema é quando tu não gosta sempre. E aí, entende? E aí você bola uma estratégia só pra isso. Você pode fazer o quê? Publicar, ter aquele perfil tipo comercial. Não, se você não gostasse de fazer isso, você não estava falando com as pessoas, entendeu? Às vezes se interage via comentários, né? Não quer mandar mensagem privada para não quebrar essa intimidade que de repente incomoda. Responde nas mensagens, a pessoa comenta, responde o comentário da pessoa, para dizer, olha, eu vi o teu comentário, né? É isso que tu está dizendo quando tu responde. Isso é legal, cara, vocês têm comentário. Não, a questão é a seguinte... Dos amigos, né? Tem muitos amigos. Amigas e amigos. Mas olha só, você faz o seguinte, sabe, a coisa mais antiga do mundo é mailbox, cara. É e-mail. O pessoal acha que não, o e-mail ainda é uma das ferramentas mais usadas para isso. Você conversa com as pessoas via e-mail, não tem coisa melhor. Tipo, a coisa mais próxima de uma carta. É quase uma carta, né? Exatamente isso que eu tava pensando, é quase uma carta, né? O e-mail ainda. E aí você pede o e-mail da pessoa. Diz assim, oi fulano, tudo bom? Olha só, eu vi que você passou a me seguir, que você você gostou aqui no perfil. Eu queria saber dos tipos de assunto que você gosta. Nossa, já que gosta de série. Eu tô pensando, tu tem muita disposição, é por isso que tu tem sucesso nessa parte, cara. Tem muita disposição. Eu não sou uma desocupada. Tem disposição, sabe? É boa vontade, realmente, né? É porque eu tenho um objetivo, tem 2, 3, 4... E aí você vai falando com as pessoas. E o que acontece? Uma pessoa te diz assim, nossa, li seu livro ontem. Eu fiquei chocada. Li uma poesia sua. Gente, nunca tinha lido uma coisa que me tocasse tanto. É uma coisa que te bota adiante. Uhum. É uma migalhinha que você vai juntando. E tipo, se for 5 pessoas e você tiver 3.000 seguidores, você ganhou o dia. Você ganhou a semana. Você ganhou o mês. Porque tem 5 pessoas que te leram, gente. Eu tenho uma história, tipo, quando eu era professor, né, em cursinho, lancei o livro e tal, aí um aluno não sabia, mas, tipo, tu olhava, conversando com ele, não tinha nem perfil, sabe, de leitor, né? E até, inclusive, depois... Eu não vou dar spoiler da história, mas estava indo assim, ele perguntou, quanto é que tá e tal, aí eu vendi o meu livro para ele e tal, eu agradeci um monte, deu uma força e tal, show, maravilhoso. Passou um tempo, não deu um mês, um dia ele vem falar comigo depois da aula assim, li o teu livro, muito legal, não sei o que, foi dizendo assim um monte de elogio, assim, cara, valeu, assim, tipo, ele lê, então, e ele disse assim, cara, é o primeiro livro que eu li na minha vida. Que bonito. E aí depois ele pediu, tu tem algumas dicas pra mim de livros mais ou menos nessa mesma pegada? Aí eu comecei, né? Já levei ele pras drogas pesadas, os bichos, né? Tudo, levasse pros bichos. Entregasse o garoto. Entreguei ele pros bichos, né? E aí foi assim. Foi bem legal. Então, tipo, eu tenho essa experiência que eu formei um leitor, né? E parabéns, e é isso. Fala sério. Não é o ápice. Então, quando eu tô me achando merda, assim, eu penso nessa história. Eu lembro disso. Eu lembro disso. Então, tipo, quando eu fico assim,
é o primeiro livro que eu escrevi, não é muito bom, sabe? Fico com essa coisa na minha cabeça, assim, tipo, né, divulgar ele agora e tal. Mas aí eu lembro dessa história, aí eu vou, né? Vou tentando do meu jeito. Não tá dando certo. Mas tá indo. Sabe, uma vez eu recebi um texto para revisão, e não faz tipo menos de um ano isso. Eu recebi um texto para revisão e, tipo, eu não consegui ler, tinha muito erro de ortografia, palavra errada, e eu não conseguia ler direito, assim, mas eu segui na leitura. Aí eu chamei a autora e falei assim, olha só, me fala sobre o teu livro, por que você escreveu ele? E eu escrevi esse livro porque a minha avó me criou durante toda a minha vida, enquanto ela lutava contra um câncer. E eu não sabia, né? Claro que era uma história infantil, né? Ela falou com... Mas a ideia quer dizer para vocês que o que importa é o conteúdo. Que se eu trouxesse, se ela estivesse trazendo uma outra história, sei lá, qualquer coisa, uma pessoa que entrou numa loja e decidiu comprar um par de sapato, mas se não tiver um conteúdo ali por trás, nada, nenhuma técnica vai fazer a história ficar melhor. Entendeu? Porque falta algo para... Até pode ser que a história seja boa tecnicamente, mas a quem ela vai encantar? A quem ela vai tocar, né? O que vai chegar no seu leitor de fato vai fazer ele converter o seguidor em leitor, que é isso que as pessoas mais querem, né? É a sua capacidade de tocar o coração dela. E isso a gente não ensina para ninguém da noite pro dia. Demora você. Ou você já não tem medo de atingir a sua sensibilidade, seu coração, seus sentimentos, e consegue transportar isso para escrita, como ela fez, numa situação assim tão dolorosa, né? Que ela achou que tinha que contar isso para outras pessoas. Ou você vai demorar anos para tentar atingir, por mais que você entenda de escrito, você nunca vai conseguir transformar alguém ou converter o seu seguidor em leitor se você só souber técnica e não tiver conteúdo. E a real é isso, né? É sobre... Porque eu acho mais fácil você escrever um livro com conteúdo e mandar para alguém revisar o seu texto do que o contrário. E tá tudo bem se você não souber fazer. Porque o meu lema é: todo mundo pode escrever. Até quem não tem conteúdo, tanto quanto quem não tem técnica. Os dois a gente aprende. Um numa velocidade diferente do outro, né? Acho que o conteúdo é mais difícil da gente aprender do que... E eu acho até que é por isso que a gente, geralmente o escritor, né, ele quase nunca, vou dizer quase nunca porque eu acho que eu não conheço, ele quase nunca é full-time escritor, né? Ele sempre tem uma outra profissão junto, né, um outro trabalho junto, e eu acho que isso acaba construindo esse conteúdo também, né? Não sei se vocês concordam comigo. Claro que a gente gostaria de ser full-time. Eu acho que o escritor não é full-time porque a gente não consegue viver de arte no Brasil, né? Mas dá pra gente ter também conteúdo, né? Por sensibilidade, por visão de mundo, né? Mas por experiência, com certeza, engrandece muito, né? Se não agora full-time, anteriores, né? A pessoa teve uma vida antes de se dedicar inteiramente à escrita e vai trazer as experiências daquilo, né? Se ela consegue... É que é muito difícil alguém conseguir se dedicar inteiramente para a escrita. A gente diz muito isso, né? A gente vive para a escrita, não da escrita, né? Porque o retorno não dá conta, né? O mundo é cão, né? Mas certamente tudo que a gente faz, a gente começou falando isso lá no início, né? Da atividade da Jaque como advogada. Tudo que a gente faz vai estar nos dando uma visão de mundo que vai impactar na nossa escrita, né? Vai se refletir. E técnica de escrita mesmo, agora, né? De novo, né? Que a gente tá... Né? A gente já tá um bom tempo batendo um papo, a gente já retomou lá o início, né? A narrativa cíclica que sempre funciona, na dúvida. Na dúvida, a gente ataca o cíclico e fecha de onde parou, que sempre funciona, né, na dúvida. Você tocou numa coisa muito sensível.
Eu sei que a gente já tá papeando baita tempo, né? Na real, mas era uma coisa que eu queria dizer, né? Diga, A gente tem sim, essa questão de endeusar o escritor, de endeusar o talento, de endeusar. Na real, nada disso é uma pintura, isso é uma plástica, isso é uma coisa. Ser escritor é uma profissão como qualquer outra. E é justamente porque se coloca nesse pedestal que a gente não consegue viver de escrita. Porque se tem uma idealização sobre o escritor, o escritor é multimilionário, não sei o quê. Isso é 1, 2, 3, entendeu? A maioria tá aí. Não, eu trabalhando. digo viver da escrita não é viver confortavelmente, é pagar as contas, pagar a luz, fazer o supermercado da escrita, pagar a luz e o aluguel da escrita. Isso é nesse nível, né? E justamente por as pessoas acreditarem que que o escritor é um cara famoso, é um artista projetado e que a gente não consegue entender de fato o que é, se tem uma mística em torno de escrever. E escrita é uma arte como qualquer outra, né? Como a Juliana falou, o escritor paga o pato, o artista paga o pato no Brasil, não consegue viver. E isso é. Eu sempre digo, escrever é um ato político. É a gente resistir, né? Se o cara diz, eu escrevo, eu digo, toma aqui, companheiro, bate aí, porque tá foda. Fala, gente, eu não tenho uma segunda profissão. Eu sou um exemplo. Eu não tenho uma segunda profissão. Eu sou escritora e ponto. E faço coisas a ver com isso, né? Diagramação, a gente tenta trabalhar com o livro, né? Exatamente, né? Trabalhar com o livro, né? É o tudo que tem. Mas é tenso, né? Que a gente imagina também isso, né? O escritor é o cara que senta a bunda na cadeira e escreve uma história, um poema e fim, né? Não é, porque isso não paga. E correr atrás de concurso, correr atrás de edital, correr atrás de qualquer fomento que tenha, escrever projeto, saber apresentar um projeto. Aí a outra parte que nem é todo mundo que manja. Viver de escrita no Brasil também é isso, né? Tá de olho nas oportunidades todas, né? E se encaixar. Como a Jaque falou, né? Um trabalho como qualquer outro, né? A gente tem desafios, tem objetivos, tem uma série de coisas para dar conta, para poder fazer ele render. Então, Jaque, vamos se encaminhando. O Google tá nos mandando embora já, não sou eu. Vamos se encaminhando então pro fim aqui, no encerramento do nosso bate-papo, que foi uma maravilha. Eu adorei essa parte que tu falou do marketing, de estratégia. Isso aí eu acho que é uma coisa que todo escritor precisa ouvir isso. Precisa, né? Eu vou fazer um corte especial disso aí, que eu acho que e mandar para todo mundo que eu conheço que escreve, assim, que eu acho que a gente precisa ouvir isso, né? Ouvir no sentido de que a gente precisa entender isso, ouvir e tomar um tapinha na cara, que às vezes a gente fica com aquele negócio do ego, que a gente estava conversando. E também que às vezes o cara simplesmente ele não sabe o como, né? O como fazer essa comunicação. E ali tu trouxe várias coisas muito interessantes, muitos insights, eu acho que a gente pode, né, que todo mundo vai aproveitar, né? Mais alguma coisa, um tópico que tu gostaria de trazer pra gente? Se tu quer só usar o espaço também para divulgação, né, onde chama que a gente te encontra, chama aí pra Endogata, né? Chama aí pros Tá teus perfis. Exatamente. Tá fazendo algum um workshop de escrita, alguma coisa assim? Conta pra gente. 3 coisas. Diga. A primeira, pessoal que está aí pensando em marketing literário, a gente tem todas as respostas dentro da gente, porque um escritor também é um leitor. Então, se você se pergunta, antes de mais nada, quando você quer saber como vender o seu livro, você se pergunta por que você compra o livro, por que você lê o livro. E com base nisso, você transporta isso para por que você vai escrever, por que você vai vender. Tá? Essa é a resposta. Por que no seu íntimo, Pedro e a Ju e eu, por que a gente compra? E a gente compra por razões diferentes. Mas é justamente essa razão que vai te fazer conectar com a pessoa que você quer vender. E é isso que vai te ligar a ela. Porque você não sabe fazer isso de outro lugar. A razão pela qual você compra é a mesma razão pela qual você escreve, é a mesma razão pela qual você vende. Bom,
Então é isso que você tem que saber, é isso que vai te conectar com o seu leitor, porque o seu leitor é seu leitor. Não é o leitor, às vezes o leitor da Juliana pode ser o meu leitor, pode ser o leitor do Pedro, mas não necessariamente será. Então é isso que você tem que ter em mente e que conecta. Bom, a segunda coisa é que vou lançar agora em breve um novo livro, que na verdade é um livro mais curto para ser lido numa sentada, que chama Setembro no Fim, e é uma narrativa em prosa sobre um episódio que eu tive na minha vida, mas que está costurado aí de diversos momentos e instantes em que atravessei esse lugar, que foi uma crise, foi uma depressão, um adoecimento depressivo que eu tive, e como que eu saí desse lugar, como que durou assim um ano inteiro, né? E eu atravessei esses meses, janeiro, fevereiro, março, e cheguei no setembro, que foi o clímax, né? E a partir desse lugar eu escrevi, passei 30 dias escrevendo poesia, são mais de 1000 poesias, gente. E eu escrevia diariamente, toda hora, muitas não fizeram sentido, as que fizeram sentido eu trouxe para dentro desse um pequeno livro, na verdade, é muito pequeno, selecionei algumas que tinham mais a ver, né, com a narrativa que eu decidi estabelecer ali, que era um momento inicial, né, construído em 3 etapas. Quem já leu aí, Assim Falava Zaratustra, vai se identificar muito. Resolvi escolher essa estrutura para dentro da narrativa, e ela traz um momento de desconstrução, de negação, depois uma viagem através do esvaziamento, para depois uma busca de identidade. Então, setembro, no fim, eu tô me trancando aqui para não chorar, não passar vergonha nas internet. Então, setembro no fim é sobre isso, sobre a gente passar por um ano inteiro caudaloso e cheio de dificuldades, e encontrar o setembro no fim para se encontrar. E tem aí as mentorias rolando de sempre, Pedro, lives, quem quiser conhecer o perfil, o meu todas objetivo... as quintas-feiras, né? Como é que é o nome da live das quintas-feiras? Café Suor Escrita. No Instagram. Isso mesmo. Vai estar aqui embaixo, na descrição. E quem quiser chegar lá é muito bem-vindo, não só para assistir, muito pelo contrário, para participar, porque o meu objetivo é receber e divulgar o trabalho de outros escritores, porque eu acredito que não existe outra forma da gente se construir senão fortalecendo uns aos outros. O cenário da escrita independente é assim, e se a gente não encontra as nossas vozes no único lugar, não é capaz de construir um cenário único, a gente não vai para frente, porque a gente vai ficar falando bem baixinho, né? Contra a corrida de rato, tá lá gritando. E eu tô nesse papo aí também, participei, né? Maravilhoso, Pedro teve lá, a Ju teve lá com Tive pela Marítimas. E quero receber vocês mais vezes, quem sabe a gente não faz um papão lá agora, que já dá pra botar mais gente, né, nas lives, a gente faz um papo juntos lá, tá convidado, até o membro que não pôde estar presente aqui, o Rodrigo, proletário, fica convidado desde já. O meu perfil não é meu, é de vocês, é de todo mundo, e é assim que ele foi pensado e construído, né? E eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui no Parafuso Voador, já que os meus saíram todos voando em algum lugar da minha existência, não sei onde foi parar. E agradeço muito a oportunidade. Eu tava muito nervosa ainda, acho que falei muita bobagem, mas enfim, pessoal, lidem com nem isso. Um pouco. Nem um pouco. Nem um pouco. Foi maravilhoso te ouvir falar, já que eu poderia ficar aqui conversando por horas e horas e horas, enquanto a internet nos permitisse. Achei maravilhoso. A minha internet vai horrível. Então, eu agradeço muito. Gente, nerds, me sigam. Também sou. Ju, considerações finais, Ju. Rod, fique bem, Rod. Até lá eu estou aqui. É o que eu sempre digo pro Rod. E é muito bom estar aqui. Muito bom mesmo. Tá. Curtam, compartilhem, chama todo mundo, que tá muito legal esse projeto dos guris aqui. E é legal poder dar essa mão. Então, muito obrigado, meninas. Ju, Jaque, muito obrigado por guardar esse tempinho desse sábado
dia 2 de outubro, enquanto a gente está gravando aqui. Agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Então, né, aquele papo de novo, né? Curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal, né? Me xinga, né? Não xinga as gurias, me xinga. Xinga Se quiser mim. xingar as gurias, xinga Xinga as depois. gurias. Xinga Guria mim. depois. É. Resposta. Faz assim, então, vai no perfil delas, que eu vou botar aqui, e xinga elas lá, segue elas e xinga elas pra ver Mas esse vai negócio. pronto pra resposta, né, meu filho? Além de mulher, nós é Rio Grandina. Aqui, ó. Então, gente, muito obrigado. E lá se vai o parafuso voador. Tchauzinho. Amém, Tchau. obrigado.